Olá, o papo de hoje é com duas profissionais da psicologia do sono, uma área essencial cujo mercado de trabalho tem um enorme potencial. A interface do sono com a saúde mental é um tema fascinante e especialmente urgente por conta de tudo que estamos vivendo. A Laura Castro é certificada em psicologia do sono pela ABS-SBP, doutoranda pela Unifesp e mestre em medicina e biologia do sono pela Unifesp. Atualmente é sócia e responsável pelo desenvolvimento de produtos na Vigilantes do Sono. A Camila De Masi é mestre pela Unifesp e especialista em neuropsicologia pela Santa Casa de São Paulo. Ela é especialista em terapia cognitiva comportamental aplicada aos distúrbios do sono pela Unifesp. Como você verá a seguir, o bate-papo foi muito bacana e cheio de ensinamentos, inclusive sobre o espinhoso tema da saúde mental dos próprios profissionais da saúde. Desligue as distrações, prepare o seu fone de ouvido, papel e caneta e bons estudos. Pessoal, eu estou aqui com duas psicólogas que eu admiro muito, que estão construindo um legado dentro da psicologia do sono, que com certeza muitos pacientes estão colhendo benefícios. Laura Castro, Camila De Masi, duas psicólogas do sono. E eu queria começar com uma pergunta um pouco darwinista, vamos dizer assim, não sei se a gente pode chamar dessa forma. Vocês acham que os nossos ancestrais, os nossos irmãos lá das cavernas, com todas as dificuldades, fugindo de mamute, leão, sei lá, o dia inteiro e procurando alimento o dia inteiro e não achando, mesmo com todas essas dificuldades, vocês acham que eles tinham insônia ou a insônia é um mal da invenção da luz elétrica? Boa pergunta, Caio. Acho que o melhor que eu tenho a dizer é boa pergunta. Tem algumas teorias assim sobre a gente começar a falar e roncar e o ronco virar uma coisa evolutivamente interessante de manter a fêmea acordada cuidando da prole, né? Enfim, então não sei, uma boa pergunta, assim, não dá, eu não sei, historicamente eu não conheço, assim, eu sei que, eu não acho que é só da luz elétrica, eu acho que a insônia já vem antes, o sofrimento já vem antes. O que você acha, Camila? Eu acho que não só a questão da luz elétrica, né, que talvez tenha dado uma alterada na nossa organização circadiana e todos os nossos marcadores, né, eu acho que tem uma coisa que é importante a gente pensar, que é o aparecimento do sofrimento, né, então, acho que a partir do momento que a gente começou como espécie a ser capaz de manipular, né, a natureza, a prever coisas, né, a tentar controlar o máximo de coisas possíveis. Eu acho que aí é que talvez a gente tenha um start importante, né, porque a insônia tem muito disso, assim, né, de eu ter a necessidade de controlar, de efetivamente não me permitir relaxar. Então, quando eu penso um pouco nisso, né, quando é que será que a gente aprendeu a não relaxar, né, né, enquanto a gente se defendia dos predadores, a gente tinha esse momento resguardado de alguma forma, por mais que os perigos, né, estivessem ali. Então, acho que isso é talvez um dado interessante. À medida em que a gente começou a manipular o mundo, né, a manipular as variáveis da vida, assim, a tentar controlar a realidade, eu acho que aí a gente passou a desenvolver uma ansiedade diferente só daquela ansiedade biológica que está dentro de todo mundo, né? Acho que a gente passou a desenvolver uma ansiedade cognitiva mesmo, né? Que eu acho que aí isso starta a insônia como um sintoma. Porque talvez essa coisa que você chama de ansiedade biológica lá de antigamente fazia parte do dia a dia, né? Não era necessariamente um sofrimento, né? E acho que hoje em dia isso mudou um pouquinho. Sim, quando eu penso historicamente, assim, eu penso mais no domínio do fogo e da linguagem, né? Que tipo, então, o domínio da linguagem cognitivamente, acho que é o que traz uma função de ambiguidade até, né? Da gente começar a se ver com o outro de uma outra forma, assim. Então, acho que a linguagem tem tudo a ver com isso, assim, com a gente começar a falar e se comunicar de uma outra forma e aprender a se proteger coletivamente, né? E a construir, eu acho que uma cultura também para muitas coisas, mas inclusive para o medo. Né? Então, acho que para o medo, para a ansiedade, para a preocupação. Eu falei aqui no início que eu estou com duas psicólogas do sono. E quando eu falo isso para os meus pacientes, você vai passar com uma psicóloga do sono?
todo mundo fala assim, Caio, mas o que é isso? Psicóloga do sono? Nunca ouvi falar desse nome, não sei nem se essa pessoa existe, né? Explica um pouco pra gente como é que foi a trajetória de vocês. Como é que vocês viraram psicólogas do sono? O que é isso? Uma ótima pergunta. A gente existe, tá? A gente existe de verdade. Quer começar, Camila? Quero. Na verdade, a minha história com o sono marca o começo da minha carreira. Eu sempre falo isso, né? Quando eu dou aula, tanto de TCC, que é a minha abordagem, não só para o atendimento de sono, mas para todas as coisas, todos os pacientes, enfim. Quando eu dou aula, eu sempre falo isso. Gente, eu escolhi primeiro a patologia para depois escolher a terapêutica, né? E foi isso mesmo que aconteceu. Eu, na faculdade, tive o primeiro contato, né, com o distúrbio de sono, com medicina do sono. Me apaixonei por essa ciência, né? Fiquei na universidade, foi onde eu fiz minha primeira especialização, já focada em TCC para distúrbio de sono. E aí fiz o mestrado também. Depois fui buscar outros conhecimentos, neuropsicologia, que, né, me acrescentou bastante também. Mas então, desde o começo da carreira, eu flertei com sono, né? Mas não com a TCC, né? Porque a minha base de TCC na universidade tinha sido muito fraquinha. E aí saí da faculdade psicanalista, né? Também, como a grande maioria de nós. E comecei a viver uma coisa muito esquisita, assim, porque aí eu ia atender em sono e eu fazia TCC, que era o que já se fazia lá, o que sempre foi referência. Então, fazia TCC no hospital, saía, ia para o consultório atendendo meus pacientes, virava a chavinha, né? E aí, para mim, isso ficou muito... Porque a TCC passou a fazer muito sentido para mim, para todas as coisas. E aí, eu fui buscar a terapêutica. Então, sempre falo que eu encontrei primeiro, né, a patologia, para depois me dedicar à terapia. E, desde então, né, todo o conhecimento acadêmico que eu construí, muito voltado para isso, embora eu também tenha outras áreas de atuação dentro da psicologia, a própria neuropsicologia, né, também é uma área que eu tenho uma atuação grande, mas desde então, né, então o sono faz parte da minha carreira há mais de 10 anos, desde que me formei. Mas de maneira mais intensa, assim, fazendo mais parte da minha rotina, acho que nos últimos anos, um pouco mais por conta da demanda, né, por conta também de falar muito sobre isso, né, então acho que as pessoas acabam procurando um pouco mais, e isso faz a gente fincar os pés, né, cada vez mais. Mas, né, não sei me dizer psicóloga sem ser uma psicóloga especialista em TCC para sono, porque isso vem comigo desde o começo. O que eu acho, assim, que para mim foi muito bom, porque sempre me permitiu olhar para os meus pacientes, mesmo que não tinham uma queixa exatamente de sono, né, com um olhar que abordasse isso numa investigação e isso sempre, eu percebo que foi muito importante, né, para a prática clínica, tanto nas crianças quanto nos adultos. Então, sou psicóloga do sono desde que nasci como psicóloga. E você, Laura? Eu acho que a minha experiência também é um pouco assim. Aconteceu comigo, falar psicóloga do sono é uma coisa nova, relativamente nova, e o Brasil é pioneiro nisso, né, assim, de poder dizer, assim, tenho essa especialização, que ainda não é uma especialização, mas é uma área de atuação, né, vamos dizer assim. E eu fiz estágio no Instituto do Sono, eu estava no primeiro ano da faculdade, a faculdade estava em greve, ficou 6 meses em greve, e calhou de eu ter uma oportunidade. Aí você não tinha o que fazer, você falava, vou lá. Na verdade tinha um contato, e eu conheci o Dr. Sérgio Tufik, que é o homem do sono do Brasil, dizem por aí. Mas aí aconteceu de eu fazer uma visita no prédio do Instituto do Sono, que estava sendo construído. E aí eu falei, uau, e estavam instalando as televisõezinhas assim, sabe? Eu falei, uau, dá para ver o que as pessoas estão sonhando. Então me pegou pelo lado mais analítico mesmo, assim. Então eu passei a faculdade procurando um jeito de estudar sono via psicanálise. E aí também psicologia do trabalho, acabei fazendo meu estágio curricular em psicologia do trabalho com trabalhadores por turno, e fui fazer especialização em psicanálise, e aí fiz uma monografia para estudar insônia. Do que se trata? Em Freud. Então fui buscar em Freud, nos psicanalistas, o que se entendia de insônia, e foi esse caminho. Aí saí de lá, fui para o primeiro congresso do sono que eu fui em Curitiba, foi em 2005, já faz um tempo. E aí, de lá, fui conversar com o Dr. Sérgio, falei, quero ir fazer o mestrado, e aí foi assim o caminho. Engatilhei no mestrado, já comecei a trabalhar no Instituto do Sono, então toda a minha carreira é lá, assim, sabe? Só que eu passei muito tempo em conflito,
porque eu cheguei lá, tinham poucas psicólogas. Eu conheci a Silvia Conway, que já estava lá trabalhando na estruturação do epissono, a Mara Raboni, que estava fazendo um estudo, o doutorado dela com pessoas com estresse pós-traumático, e estudando justamente densidade de sono REM. Eu falei, uau, e aí encontrei pares, assim, mas todo mundo com a TCC, e eu assim, mas gente, eu quero fazer psicanálise. Como é que é? Então, passei muito tempo em conflito com os médicos me perguntando, mas você faz TCC? Sabe? Tipo, foi um conflito, assim, bastante tempo. Acabou que eu fui indo para uma área mais aprendendo estatística. Eu pensei, se eu aprender estatística, bioestatística, as pessoas vão conversar comigo de outro lugar, assim. E aí fui aprendendo estatística, comecei a trabalhar no estudo epidemiológico do epissono, e aí foi assim que eu fui ganhando espaço de poder falar da psicologia, e começamos esse movimento de montar o Psisono lá dentro da Unifesp. Foi em 2007 que a gente fez o primeiro simpósio de psicologia do sono, e a ideia da gente pensar nessa certificação. Vamos fazer uma área de formação, né? Todo mundo aqui atua com sono, eu já tinha atuado com medicina do trabalho, pensando em fadiga, gestão de fadiga, com RH, tinham várias pessoas de várias áreas, assim. A gente começou a se reunir para montar. E aí, então, agora, desde 2017, que efetivamente a gente tem uma certificação em psicologia do sono pela Associação Brasileira do Sono e a Sociedade Brasileira de Psicologia. Uma coisa extremamente recente para algo que sempre existiu, né? Exatamente, desde Freud. Desde Freud. Será que ele imaginou que a gente ia chegar, né, onde a gente está, né, com certificação? No Brasil, certamente não. Que o Brasil seria pioneiro, talvez não, né? E vocês, enfim, vocês desde o começo atuam, né, como psicólogas do sono, essa visão do sono dentro da psicologia, mas, Laura, você não abandonou a psicanálise, né? Acho que uma coisa não exclui a outra. Né? Não, então, eu fui aprendendo a articular e fui vendo em mim. Acho que ninguém vai estudar uma coisa à toa, né? Então, assim, não, a pessoa tem questões com o sono. E aí, acho que foi em mim, enquanto a TCC foi aplicada em mim, por causa de insônia, que eu pensei, nossa, é uma outra coisa, sabe? Assim, pensando em termos, uma dimensão de saúde pública. Quando eu fui, aí fiz o estudo da epidemiologia da insônia em São Paulo, no Epissono, e vi o tamanho do problema e pensar, tipo, mas o que a gente pode fazer em termos de saúde pública, assim, sabe? Que eu acho que foi aí que começou meu interesse mais numa psicologia da saúde e do sono, assim, sabe? Sim. E você perguntou, assim, eu acho que o primeiro congresso americano que eu fui, com o William Dement, estava lá, e ele falando retomando a teoria do Freud, que era assim, no sono, a gente entende um mecanismo de psicopatologia que aparece ali, entendeu? Que está no sonho. Né? Nessa teoria, que ele é o primeiro a dizer assim, durante o sono que a gente sonha, a gente tem a perda do tônus muscular. E é isso mesmo que tem algo a dizer sobre o que acontece na histeria, enfim. Foi daí. Então, é um mecanismo de adoecimento psíquico, sabe? Começou assim. Então, sim, tenho esse olhar da psicanálise. Para mim, a psicanálise na clínica, eu acho que não é todo mundo, a psicanálise não é todo mundo, é uma prática que eu acho que não é todo mundo que tem esse interesse. E hoje eu vejo a aplicação da DCC com um poder muito maior, assim, em termos de saúde pública, da gente atingir várias pessoas. Dá para escalar mais. Sim. E, Camila, por mais que você tenha atuado com o sono desde o início da carreira, como você observa a evolução do seu consultório ao longo desses anos todos, né? O que mudou para você atuar no teu consultório falando de sono, né? Durante tanto tempo? Porque às vezes eu falo isso para as pessoas, os meus amigos perguntam assim, mas cara, o que você pergunta? É só deitar na cama e ok, tá tudo certo, mas não é assim, né? E eu acho que dá para construir um consultório muito robusto falando de um comportamento tão primitivo e tão inerente à nossa espécie, né? Eu acho que não só um comportamento primitivo, né, mas uma necessidade para a manutenção da saúde. Então, é o que eu te falei. Eu acho que essa coisa de ter o conhecimento, embora não fosse o meu carro-chefe, no começo da carreira, a minha carreira acadêmica estava voltada para isso, mas a minha atuação em consultório, não exatamente, né? Então, era uma coisa que eu gostava muito de pesquisar, de estudar, mas era um pouco desconectado, assim, né? Eu trabalhava muito com psicodiagnóstico, com psicoterapia, né? E o sono rondando ali. E aí, de uns anos para cá, acho que era que eu
foquei na neuropsicologia também, e isso, né, me centrou um pouco, eu comecei a falar sobre isso, né? E aí comecei a falar sobre isso nos últimos anos, bastante na internet também, que é uma via que ajuda muito a gente, não só nessa questão de escalar o consultório e fazer as pessoas conhecerem a gente, mas de fato levar informação, né? Então hoje eu tenho muitos alunos que não são psicólogos do sono, porque não têm essa especialidade, mas que de alguma forma passaram a dominar a teoria e dominar a técnica. E é muito interessante isso, porque na TCC a gente tem os protocolos para todas as condições, né? Você tem TCC para transtorno bipolar, você tem TCC para depressão, você tem TCC para ansiedade. E o psicólogo, e isso é desconhecido dentre os psicólogos, TCC, né? Sim. Todo mundo sabe e busca conhecimento e vai atrás dos protocolos para as mais diversas condições. Insônia ninguém sabe tratar. Né? E eu acho que essa ficha ainda não caiu, né? Que a TCCI, né, nada mais é do que a aplicação de um protocolo com o seu passo a passo, né, com as suas expertises ali, como a gente faz para outras condições. Qual é a diferença, né? Eu acho que quando você trabalha com sono, você precisa ter uma bagagem mínima que ultrapassa o conhecimento da insônia. Porque muitas coisas aparecem para a gente com cara de insônia, mas não é insônia, né? Então, para você fazer esses diagnósticos diferenciais, esse raciocínio clínico mais poderoso, eu acho que aí precisa de uma base que os psicólogos e todos os médicos, talvez, também não tenham, né? Então, eu acho que vem muito disso. Agora, falando um pouco do meu consultório, então, se é possível fazer uma carreira, né, como psicóloga do sono, e aí falando de mercado de trabalho mesmo, é super, né? A insônia é a doença, né, um dos transtornos neuropsiquiátricos mais prevalentes. É sintoma também junto com outras doenças, né, comórbido a outras doenças. Então, assim, não falta trabalho, falta profissional. E por conta disso, né, hoje, por exemplo, eu não tenho recebido mais pacientes para psicoterapia. Né, fiz essa escolha nesse momento, assim, para psicoterapia de outras condições, porque estou com o meu trabalho muito voltado para essa coisa do sono, que é um trabalho mais estruturado, mais focado, com começo, meio e fim, né? Então, acho que isso organiza um pouco. E uma rotatividade de pacientes maior. É um paciente recorrente, né? Exatamente, exatamente. Não vou te dizer que não acontece de alguém vir para terapia de sono e ficar em terapia. Às vezes, muitas vezes acontece, né, Laura? Muitas vezes, muitas vezes. Então, eu tenho, inclusive, adotado uma prática assim de, você tem demandas de psicoterapia, você está em psicoterapia, né? Tá. Isso aqui é da psicoterapia, porque senão, porque é isso, né? Mesmo que a gente trabalhe as questões cognitivas relacionadas ao sono, as preocupações que aparecem no momento do sono, que antecedem o sono, né? Existem condições da vida do paciente que acabam impactando ali. Então, se esse paciente não está assistido de uma outra forma, ou isso vai me atrapalhar no protocolo, né? Ou o protocolo não vai funcionar como eu gostaria, entendeu? Sim. E isso é ruim, né? Então, é possível ter, né, um consultório robusto fazendo só psicologia do sono? É possível, desde que se tenha o estudo, né, para isso, acho que, né, o investimento nisso, mas demanda tem. Você sabe disso, porque você manda o paciente para mim toda semana. Então, assim, tem. E eles falam, Camila não tem agenda, Laura não tem agenda. É isso aí. E Laura, você digitalizou o Freud. Você digitalizou o Aaron Beck. Explica como é que está sendo esse processo com a TCC digital. Eu acho que a gente digitalizou o protocolo, justamente. O protocolo de TCCI, assim, que ele passou por várias transformações por teóricos do sono já, eu acho, assim, não só da TCC, desde Aaron Beck, né, e essa especificidade do sono. Então, é um protocolo muito redondo, eu acho, esse da TCCI, e tem vários desenhos de protocolo, de número de sessões, né, e acho que sempre com essa ideia de escalar e de atingir mais pessoas, porque eu acho que a gente está vivendo um contexto sócio-histórico, vou dizer assim, da luz elétrica, pós-luz elétrica, pós-telas, pós-tudo, que favorece que esse sintoma se cronifique, assim, né? Que o sofrimento, que a insônia enquanto uma modalidade de sofrimento atual, assim, né? E que se cronifique por causa de tudo que a gente tem. Eu acho que é isso que acontece. Então, essa digitalização desse protocolo, que eu acho que é o mais difícil da aplicação da TCCI,
é a sistematização, né? É a gente conseguir fazer a pessoa seguir aquele passo a passo. E surgem muitas dúvidas, é muito difícil colocar a restrição do sono em prática, assim, na rotina diária, ainda mais em tempos pandêmicos, assim, que a rotina está totalmente bagunçada. Então, eu acho que essa sistemática que a digitalização permite é super importante. Mas a digitalização é isso, a gente tem uma robozinha que ela tem aquele conteúdo da TCCI multicomponente, que a gente diz, né? Então, tem as técnicas cognitivas, os treinos de relaxamento, junto com a base, que é a restrição do sono, e os controles de estímulos, assim. Então, eu acho que é isso, a gente está tendo uma experiência... Eu tenho tido uma experiência muito interessantíssima, assim, essa de demanda, né? De tipo, surgir a demanda. Então, você está fazendo um trabalho da TCCI e aí surge uma demanda de psicoterapia, né? Que eu acho que aí... E aí, mais para frente, ainda, de repente, uma demanda de entrar em análise. Mas você está falando um monte de nome complicado aqui. TCCI é a terapia cognitivo-comportamental para insônia. Isso. Então, vamos supor que entra aqui agora um ginecologista e ele não sabe do que a gente está falando. Como é que vocês explicariam para ele o que é a TCCI? Como é que funciona esse começo, meio e fim? Como assim? O paciente tem um começo, meio e fim e aí a insônia vai sumir? Como é que vocês explicariam para ele? Eu acho que eu explicaria como uma estratégia comportamental e de reestruturação cognitiva de comportamentos associados ao sono, da relação que a pessoa estabelece com o sono. Então, essa mudança comportamental, acompanhada da reestruturação cognitiva, é porque acontece um fenômeno que é esse da insônia, da vivência, da dificuldade de dormir e do comportamento em torno do sono, que vai cronificando a situação e que vai fazendo com que a pessoa entre num quadro de desespero, assim, de não vou mais dormir, e aí toda a cognição fica voltada para aquilo. Então, vira um enxame, né? A insônia vira o problema da vida, porque tudo vira aquele problema ali de não conseguir dormir. Então, é um trabalho de reestruturação desse fenômeno, assim, do que aconteceu, da insônia virar uma doença, assim. Então, eu acho que a TCCI é um protocolo que visa a mudança comportamental e cognitiva, a reestruturação cognitiva relacionada ao sono. Basicamente é isso. E tem uma série de estratégias envolvidas comportamentais para esse restabelecimento. Acho que eu faria o adendo, né, de dizer, olha, eu sempre começo por aí, né, e TCC é psicoeducação o tempo inteiro, né, então... eu usaria o modelo cognitivo da insônia para explicar, né, isso que a Laura tá dizendo, assim. Então, essa coisa do quanto uma insônia ela tem fatores que são de comportamento, né, e que retroalimentam esse estado, mas não só a questão comportamental, mas a questão fisiológica que envolve a insônia, que é decorrente de comportamentos inadequados e dos pensamentos distorcidos, e o quanto que a gente... E é isso, né? As situações do dia a dia desencadeiam, né, pensamentos, e a própria insônia, né, a própria dificuldade de adormecer é uma situação, né? Não consigo dormir é uma situação. Sim, né? A insônia está ali. Então, isso desencadeia pensamentos, que desencadeia, né, emoções, e que vai desencadear um funcionamento neurofisiológico que é incompatível com o relaxamento, né? E, a partir daí, os comportamentos que vão perpetuando essa dificuldade. Então, acho que quando a gente consegue... Para os outros profissionais que não sabem isso que a gente sabe, para os pacientes, quando o paciente entende este modelo, né, não só para a insônia, mas no TCC a gente faz isso para tudo, isso eu acho que dá o start do processo, assim, sabe? Quando o paciente entende, nossa, eu estou nesse ciclo, né? E esta é uma questão, assim, eu percebo que essa coisa da demanda, né, como a gente lida com isso e como que isso ultrapassa muitas vezes, né, as paredes aí do protocolo de insônia, tem uma coisa do paciente, né, insone e do paciente de higiene de sono ruim, né, que é a crença que ele tem de que aquilo não vai funcionar. Né? Então, assim, isso com vigilante você deve perceber um pouco. Assim, eu não sei qual é a taxa de gente que entra e vai, né, mas eu percebo isso na terapia, né, eu percebo isso... Né, na terapia presencial. Eu tenho um treinamento online também, que são videoaulas, na verdade, a TCC, né, com videoaulas para a pessoa fazer um autotreinamento, e eu percebo isso, assim. E até quando eu falo, olha, né, olha aqui, assiste aqui, né, já teve gente conhecida, tem um treinamento aqui, assiste aqui para você melhorar teu sono, você está se queixando para mim.
Ah, tá bom, tá bom. Então tem uma coisa assim, da pessoa não acredita, é tão óbvio, né? Você tem que explicar o processo antes, fazer uma psicoeducação, porque assim, com vigilantes, eu já ouvi assim, Caio, pelo amor de Deus, É isso. aplicativo, né? Apple Store, como assim, né? A minha cura vai estar lá. É isso. E com a terapia presencial, Caio, eu não quero conversar, eu não aguento mais conversar. Então, eu acho que a gente tem que trazer alguns conceitos que vêm da academia, dos artigos científicos e explicar, olha, isso aqui é o padrão ouro. Mas o paciente não sabe o que é o padrão ouro. Como é que vocês explicariam isso? Olha, padrão ouro é isso. Isso aqui funciona por quê? Vocês falariam o quê para o paciente? O que vocês falam, na verdade, né? Como é que você convence o cara? Começa? Eu acho que assim, primeiro, essa coisa da descrença, né? Isso também, quando você fala, assim, informações muito óbvias, do tipo, cara, sai do teu celular 1 hora antes de dormir, porque isso vai fazer um resultado, né? Sai da cama, aquelas coisas que a gente ensina. É a mesma expressão. Isso aqui vai resolver o meu problema, né? E tem muita gente que, efetivamente, você fazendo alguns ajustes, as pessoas, né, organizam. Não tem mais problema. Então, assim, como é que a gente defende, né, que precisa ser a TCCI? É o que tem maior evidência científica, né, disponível. Então, assim, isso aqui que a gente sabe fazer, que é o que a gente faz todo dia, né, é o que a ciência tem com o maior nível de comprovação possível, com o que a gente tem até o momento, para oferecer para esse tratamento. Então, qualquer outra estratégia, né, que esteja disponível por aí pode funcionar? Pode funcionar para pode funcionar para... Agora, para a grande maioria das pessoas, né, a TCCI, né, tem a maior evidência científica disponível. Então, é o que cientificamente a gente sabe que funciona. O digital também tem evidência. Sim. Tem diversos artigos científicos, meta-análises, artigos de revisão sistemática falando a mesma coisa. Porque é o método, né? É um método não é a que você via. pode reproduzir e escalar. Esse é um desafio, né? Porque quando a gente fala de protocolo, os artigos eles trazem protocolos muito diversos. Então, você tem TCCs que acontecem via teleatendimento. Você tem TCC que acontece com um terapeuta psicólogo. Você tem TCC com um terapeuta sem psicólogo. Exato. Você tem TCC, o paciente busca a ajuda humana quando ele não entendeu ali o que ele precisa fazer. Ou você tem uma TCC que o aplicador entra em contato diariamente. Então, assim, são muitas diferenças, né? Mas, mesmo assim, protocolos que vão de 2, 4, 8, 12, 16 semanas, né, com medicação, sem medicação. Então, a gente tem uma diversidade de aplicação disso, né? Mas as técnicas, elas são sempre as mesmas, né? E mesmo com essa diversidade, sendo online, sendo presencial, sendo psicólogo, não sei, né? Mesmo assim, com essas diversidades todas, e você nunca, né, consegue muito comparar um estudo diferente do outro, esse é um grande desafio. Você compara o método, né? Não você quem compara aplicou. o método. Exatamente, exatamente. E é isso, né? As estratégias, elas funcionam. E o método combinado, que junta todos esses... Aliás, as primeiras pessoas a aplicarem TCC para insônia eram enfermeiros, se eu não me engano, né? Os primeiros protocolos, né? Sim, e pelo telefone Pelo até. telefone. Né? Eu acho que, assim, eu vou falar uma coisa que eu acho que é importante, assim, tem uma questão dos diferentes métodos e os estudos de meta-análise, né, que eles vão combinar esses vários estudos para ver isso funciona ou não funciona, eles se diluem um pouco nessas diferenças de modalidade, a gente não sabe exatamente como que uma modalidade funciona, mas numa média geral, a gente sabe que funciona para quanto das pessoas? Para quantas pessoas funciona a TCC? Então, assim, é padrão ouro, é o que funciona, mas funciona para quantas pessoas? Sim. Então, e aí, a abertura do Congresso americano esse ano foi muito interessante, porque foi um holandês chamando atenção para isso. A gente pode melhorar muito a TCC ainda. Sim. A gente tem muita coisa para descobrir em termos de cronobiológicos, inclusive por causa do tempo em que a gente está vivendo. Porque a gente sabe que a TCC funciona de verdade para 60% das pessoas. Então, tem 40% das pessoas que continuam cronicamente com esse problema e a gente não tem exatamente uma descrição do que acontece nesses casos, né? E do que a gente faz, de quais são as estratégias. Então, tem vários estudos agora saindo agora,
neurocognitivos, neurobiológicos, de entender qual que é esse mecanismo. Tem a história, acho que eu até comentei com você já em algum momento, da insônia do REM fragmentado, quando você vê aquela insônia que é mais idiopática, ou desde a infância, assim, da gente pensar. Então, eu acho que a gente ainda, tipo, a TCC é o padrão ouro, porque é o que a ciência conseguiu demonstrar que funciona. Mas ela depende muito do comprometimento da pessoa. Muito. E essa é a questão, assim. 40% das pessoas não querem isso. Sim. E aí, o que a gente faz com essas pessoas? Então, como qualquer tratamento, tem as suas limitações, mas, por outro lado, se você observar a prevalência de insônia crônica na população e você falar que um método funciona para 60% das pessoas que têm insônia crônica, é muita gente que você pode melhorar. Né? Tudo bem, temos 40% que temos algumas limitações e a gente ainda está descobrindo isso. Né? E os perfis de pacientes são diversos. Né? Eu acho que assim, uma limitação que a gente encontra, o paciente com insônia crônica, ele é um paciente com medo. Ele tem medo de tudo. Né? E se ele chega para você tomando remédio, né, fazendo automedicação há muito tempo, putz, aí o teu trabalho ali vai ser muito maior. Né? E eu queria que vocês falassem um pouco sobre o problema da automedicação. Como que vocês contornam isso na prática? Né? Porque o paciente que faz automedicação, acho que o maior problema é você atrasar um diagnóstico correto. E o outro problema é que ele já chega com um sistema de crenças, na minha opinião, muito mais rígido do que um paciente que é virgem de medicação para dormir. Eu acho que são casos que a própria medicação perpetua o problema, né? Eu acho que essa é a questão. E talvez esses 40% sejam as pessoas mais descrentes, do tipo, eu não quero seguir essa disciplina aí, porque tem um remedinho aqui que eu posso, né? Só que daí vai se cronificando o problema, porque chega uma hora que a medicação não faz mais aquele efeito do começo, né? E aí, o que acontece? Então, a gente estava falando sobre argumentação, eu acho que eu uso muita argumentação às vezes, porque... Ou talvez eu esteja enviesada atualmente com vigilantes do sono, porque eu virei um hub de casos muito difíceis, de casos que já tentaram de tudo na vida, que já chegam com muita medicação, assim. Então, é uma questão bem difícil, né, Camila? Eu acho que esses 40%, a gente precisa realmente olhar para eles, assim. Essa coisa, né, que a Laura falou, depende da vontade do indivíduo que ingressa na terapia, né? Isso não é uma exclusividade do protocolo de TCCI. Né? Na verdade, a TCC tem como premissa metodológica isso. Né? Então, é o que a gente chama na TCC de empirismo colaborativo. Né? O que é isso? Então, é uma ferramenta, né? É uma estratégia de terapia que conta com o engajamento, né? E não só o engajamento, mas a efetiva participação do indivíduo. Né? Então, assim, a TCCI e a TCC, por si só, é um método que funciona para muita gente, não só para insônia, para outras condições, mas que funciona muito bem quando você tem um paciente engajado e comprometido e que compreende, né, cognitivamente, inclusive, as estratégias. Né? E aí, assim, quando a gente pensa na insônia, as doenças comórbidas da insônia são doenças que têm esse viés, né, psiquiátrico, que de alguma forma acho que desorganizam cognitivamente o paciente, a própria insônia desorganiza cognitivamente o paciente, e acho que tem essa coisa da motivação para o tratamento mesmo, né? Então, além de ser uma doença que traz essas questões, né, da motivação implicadas ali, e isso dificulta o engajamento, tem todas as questões de medicação, né? Então, principalmente se vem, né, já com medicações que tem intolerância, que já tem uma certa dependência não só psicológica, mas física mesmo, e aí às vezes precisa entrar uma outra substância para segurar o desmame daquela que é pior, e aí redução de dano. Então, é muito isso, né? Quando eu tenho pacientes que se medicam muito, né? E a primeira coisa é o contrato, né? Então, isso é muito importante na TCC, para qualquer coisa, né? O contrato que você tem com o paciente. Então, eu vou fazer aqui, eu sempre falo isso, né? Os meus 30%, mas 70% é teu, né? E aí é segurar mesmo o nosso combinado. Então, dessa coisa e confiar no médico, né? Então, direto me mandam essa pergunta, e tal remédio pode fazer mal para o organismo, né?
E é interessante porque às vezes a mesma pessoa que manda a pergunta para mim manda para você. Já vi a mesma pergunta, assim. Ela quer ser respondida de qualquer jeito. Então, assim. E quer várias opiniões. Né? Faz mal, né? Um remédio bem prescrito, né? Ele faz muito menos mal, eu sempre respondo isso, muito menos mal para a tua saúde do que, né, você não tomar o remédio que você precisa. Então, assim, confiar no médico que tenha também, né, a especificidade do que precisa ser feito ali é fundamental. E isso, né, entender, e por isso que o médico do sono ele é fundamental, entender que isso é, muitas vezes, um processo, que a medicação ela pode entrar junto com a TCC, ela pode vir de antes da TCC, mas que o nosso objetivo é fazer o paciente, na medida do possível, isso nem vai ser possível para todo mundo, mas quando for, sustentar, se livrar da insônia sem precisar de indutor de sono. Né? Sim. Então, e essa confiança, essa empatia que o paciente constrói com a gente é super importante, né? Porque isso que você falou do remédio bem prescrito, eu percebo que muitas vezes, por mais que a gente fale isso, o paciente vai vir com outro discurso, falando assim, mas Caio, e isso aqui? Aí vem com uma lista enorme, né? Com 400 mil plantas e manipulações. Mas o que você acha disso? O que acha daquilo? Acho que uma coisa não exclui a outra, né? Mas se o paciente seguir o que tem o mínimo de evidência possível, a gente pode fazer um tratamento mais decente, né? E não... Porque eu acho que essa visão do paciente de ficar buscando soluções em tudo quanto é lugar acaba fortalecendo esse sistema de crenças que ele vai construindo na cabeça dele ao longo do tempo, né? E fortalecendo esse movimento, né? Porque assim, esse paciente que fica pingando, né, de médico em médico, às vezes o médico não vai mudar a conduta do médico anterior, mas ele pode colocar um plus, né? Então assim, às vezes a gente recebe pacientes com 8, já tive paciente com 8 medicações para dormir, né? E aí assim, vou trabalhar para diminuir o que eu puder disso junto com o médico que vai fazendo um desmame cuidadoso. E isso é uma coisa muito importante também. O desmame do medicamento para insônia, ele precisa ser um desmame muito lento e gradual, carinhoso, eu falo, carinhoso. Né? Porque se a gente vai para um desmame que não dá certo, a gente entra num outro termo da TCC, que é o viés confirmatório. O paciente já tem aquele pensamento de eu não durmo sem remédio. Se a gente tenta fazer um desmame que não funciona, a gente reforça esse pensamento. Né? Então, o desmame ele precisa ser carinhoso, cuidadoso. E, é claro, o objetivo é fazer sem remédio? Deixar sem remédio? Claro que sim, para a qualidade de vida, né, isso é melhor. Mas, às vezes, de 8 remédios para deixar um, né, já é um nossa, salto enorme, já é né? maravilhoso. E a gente faz isso. Né, e a gente faz isso. As pessoas só precisam acreditar mais na gente, a gente precisa se vender melhor, né, Laura? Mas eu acho que são casos já extremos, Sim. assim, né? Que são casos que já viveram muita experiência, assim, de frustração e de, assim... E já fizeram a via crucis, né? Passaram por várias pessoas que não sabiam muito bem de sono. Eu acho que tem uma coisa que é com a psicologia mesmo, né? Sim. Que é assim, o psicólogo, né, ir no psicólogo é coisa de louco. Então tem um pouco disso, assim, também, que eu acho que a pandemia está ajudando a mudar isso, a importância da saúde mental e um outro viés, assim, para esse cuidado, né? Porque eu acho que coincide um pouco de aceitar a psicologia do sono e a próprio protocolo como uma coisa, confiar nisso, eu acho que por isso também, por uma coisa que é... Sim. Uma crença em relação à psicologia como um todo. A pandemia tem tido muito lado bom, né, para a saúde mental, porque por um lado as pessoas estão procurando mais. Eu acho que, ou pelo menos tirando um certo estigma, né? Exato. Eu acho que isso é o principal. Inclusive os próprios profissionais de saúde. Exato. Né? A saúde mental dos profissionais de saúde deu uma bugada, para não falar outra coisa, né, durante a pandemia, e eu acho que é importante a gente falar sobre isso também. Né? Não sei se vocês já tiveram essa experiência, né, de tratar profissionais de saúde, né? Parece que dá um outro, sei lá, um outro estímulo, né, para a gente, né, que é da área. Né? Você enxerga a tua profissão de uma outra forma, né? Sim, eu acho que é um caminho importante, acho que é um ganho mesmo, porque assim, o paciente que melhor responde quando ele vem encaminhado é o que veio bem encaminhado, de alguém que confia naquele encaminhamento.
Então, e aí os profissionais de saúde agora precisando de suporte para a saúde mental né, experimentando, tem outra crença, né, em relação, está se construindo outra crença. Então, vem vindo encaminhamentos de outra forma, eu acho, desses profissionais. E não só um papelzinho, a psicologia, né? Não é só mais aquilo, é psicogênico, sabe? Tipo, caneta aí, sabe? Aquilo que eu não consigo. Não, é uma outra compreensão sobre o que é psicogênico, afinal a cabeça está grudada no corpo, sabe? Enfim, eu acho que tem muito dessa transformação que vem vindo, assim, e de muitos profissionais sofrendo, profissionais de saúde sofrendo mesmo. Não só de escutar o sofrimento das pessoas, isso na área de saúde mental mesmo, mas quem está na linha de frente no hospital e passando por tudo que está acontecendo, né? Eu acho que tenho experienciado bastante gente sofrendo e compartilhando desse sofrimento, assim. Eu acho que é uma onda de transformação mesmo. Sim. Acho que tem uma outra coisa que é um legado da pandemia, que é a modalidade online de atendimento, né? Acho que isso democratizou o acesso de alguma forma, eu acho que conectou melhor. Que dentro da psicologia já era. Já era. Né? Já era, mas tem o meu lugar de fala nisso aí, porque eu era aquela que falava assim, ó, não gosto desse negócio. Não gosto desse negócio, não é igual, entendeu? Gosto de ter o paciente ali. Me adaptei, tô super, super adaptada, né? Atendendo gente do mundo inteiro, do Brasil inteiro, assim. E feliz no online. Então, a gente se adapta às coisas, né? E eu acho que os próprios pacientes também, né? Acho que isso fez com que as pessoas conseguissem alocar isso melhor nas suas agendas, literalmente. Isso, para o nosso contexto, né, de profissional de saúde, que uma hora está no consultório, uma hora está no hospital. Você precisa ter tempo para cuidar de saúde, entendeu? Né? E o profissional de saúde que está na linha de frente trabalhando 18, 20 horas por dia, que hora que o cara vai fazer terapia, né? Às vezes ele consegue ali uma horinha no plantão Então, assim, eu acho que a coisa do online, que na psicologia já era uma possibilidade, né, já era autorizado e tal, mas acho que a necessidade de todo mundo se adaptar a isso, acho que abriu os olhos, tanto da clientela quanto dos profissionais, de que isso pode ser muito bom, né? E efetivamente foi, né, nesse sentido. Vocês têm uma vivência acadêmica muito ativa, né? Vieram da academia, são da academia, mas são super versáteis em outras áreas. E eu queria saber de vocês o seguinte, o que vocês acham, né? Como que vocês acham que as instituições mais tradicionais de ensino podem se renovar, né? Quais são as limitações dessas instituições que elas estão encontrando nessa reviravolta que a gente está passando, né? Porque era uma coisa que eu já me incomodava antes da pandemia. Eu falei, gente, a academia precisa dar um amigo, as coisas mudaram, né? Aí veio a pandemia. E eu vi um monte de gente que eu nunca imaginava que ia aparecer na telinha do meu celular. Vocês acham quais são os caminhos possíveis, né, porque essas instituições nos formaram, né, e acho que e nos formam ainda. A gente volta lá, porque é muito bom, né, é uma coisa que é insubstituível. Mas eu acho que está faltando uma coisinha. Não sei se vocês têm essa impressão. Pergunta desafiadora, tanto em relação ao desafio atual, né, enfim, do mundo online, vamos dizer assim, mas também da medicina do sono, mesmo que você está, né, dizendo, assim, do conhecimento em sono, dessa ciência, assim. Enfim. Eu até acho que no nosso contexto de medicina do sono, que essa coisa, né, do mundo acadêmico com o mundo da clínica, assim, da prática, né? Eu acho que em outras áreas do conhecimento, e até em outras áreas da própria psicologia, né, da própria medicina, a gente tem um abismo ainda maior, né? Eu acho que na medicina do sono, né, a coisa acadêmica com a prática, assim, eu nem acho esse abismo, acho que há também, né, essa sensação que você tem. Mas em outras áreas do conhecimento, eu acho que isso é ainda pior, né? Mas eu acho que é muito isso, né? Talvez os métodos da construção do conhecimento mesmo, né? Não sei muito sugerir que mudanças poderiam ser estas, né? Mas eu acho que essa coisa. Eu acho que as grandes universidades, a gente tem uma questão, porque elas estão sempre atreladas, né, a hospitais, a serviços de saúde que, de alguma forma,
merecem e precisam de mudanças urgentes, né? Então, acho que isso é uma coisa. As instituições, né, por onde a gente passou, são instituições ligadas a hospitais de grande porte, né, a atendimento de baixa até altíssima complexidade. E aí eu acho que a gente tem um problema de saúde pública que é muito importante. Então, assim, aquele cara que está ali, atendimento de SUS mesmo, né, que vem para um ambulatório específico, falando de sono, ele tem ali o atendimento de ponta, né? Mas o cara que não vem para esse ambulatório específico, por exemplo, né, que está lá na clínica da dermato, sei lá, e tem insônia, ele vai ficar lá, entendeu? Então, acho que isso é uma coisa para a gente pensar, pensando em saúde pública, pensando nessa coisa do impacto do sono, né? O cara que tem, sei lá, insônia e dermatite, né? Ele está lá na dermatologia, ele não está no ambulatório até de sono. ele chegar no ambulatório de sono demora Exatamente. um ano e pouco, né? Então, assim, como é que a gente entra nesse lugar, né? Como especialidade, assim. Acho que isso é uma coisa, né? Os universos ainda são muito cindidos nessas instituições. E acho que tem as limitações do nosso sistema único, por exemplo, de um paciente que não vai ter um celular, talvez, bom, né? Para acessar o vigilantes, uma internet boa para acessar o vigilantes, ou o treinamento da Camila, ou enfim, né? Acho que tem isso, e tem a questão cultural também, né? Do cara que vai ter o iPhone, mas ele não vai usar o iPhone dele para acessar o vigilantes, ele vai usar para outras coisas. Então, é uma questão social que envolve, né? Essa tua pergunta, acho que nem sei se eu respondi, assim. Eu estou pensando nas duas coisas, assim, no desafio tecnológico e no sono, né? Eu fico pensando, quando eu estava na faculdade, então já faz um tempo, não tinha ninguém com quem eu conversar sobre sono. Então eu vim aqui, fiz o estágio na Unifesp, e aí aqui tinha gente que sabia sobre sono, mas eu voltei lá, eu me formei em Londrina, na Universidade Estadual de Londrina. Lá não tinha ninguém com quem eu conversar, e não tem até hoje, assim, uma área de sono. Então, se for pensar, já faz 15 anos, assim, né, que passei por lá, fiz esse movimento, forcei minha professora da gente fazer um estágio com trabalho por turno, mas não se desenvolveu. Então, as grades curriculares não estão revendo. E é interessante porque eu estou numa outra área agora, que é a da espiritualidade, que já tem um movimento contrário e já tem as faculdades, já estão montando disciplinas sobre espiritualidade e a importância disso. Então, que movimento que a gente tem que fazer enquanto profissional da área do sono para que isso também aconteça, para que a gente tenha as disciplinas dentro das universidades? Acho que nós, como protagonistas, fazer esse movimento de top-down, né, porque de discutir. As pessoas ouvem especialistas, né? Nesse sentido, assim, tem tido alguns movimentos interessantes. Assim, eu sou professora de 2 escolas de especialização em TCC aqui em São Paulo, acho que das mais famosas, assim. E as 2 incorporaram no currículo o módulo de TCCI. Sim. Né? Então, isso eu acho que é uma coisa que é um caminho para isso, sabe? A gente... aliar isso à divulgação e digitalização com o escalonamento das coisas, né? Eu sou relativamente jovem, tá? Mas eu lembro que eu peguei ainda a Bireme. E eu tinha que vir na Bireme com horário marcado para pegar artigo. Aí depois, PubMed digitalizou tudo, mas aí tinha que assinar a revista. Aí inventaram um Sci-Hub, que é uma hacker que ninguém acha. Sim. Nem sei se poderia estar falando isso aqui, mas depois vocês... ninguém acha a mulher, mas ela inventou um negócio que você pega qualquer artigo. Que ganhou o coração de todo mundo. Que ganhou o coração de todo mundo. Então, isso transformou as coisas, né? Não, mas eu acho que a gente está fazendo esse movimento, sabe? Eu fico pensando, minha estratégia foi essa da formalização, junto com a sociedade, da gente cutucar a Sociedade Brasileira de Psicologia, de fazer esse movimento. Então, hoje, dentro da Sociedade Brasileira de Psicologia, já tem um edital, já tem uma pessoa lá que representa a psicologia do sono, que é a professora Kátia Almondes, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, acho que é um movimento que está se começando, né? Então, a Camila está lá, entrando nas faculdades, já tem a pós-graduação, que está aos poucos indo. E eu acredito, né, nesse movimento que eu tenho cutucado, estando dentro do Conselho de Psicologia do Sono da Associação Brasileira do Sono, da gente fazer esse movimento junto das universidades, junto ao congresso. Quando a gente tem o congresso, vamos fazer um simpósio, dar prêmio para os alunos, para inscreverem em trabalho, para a gente apresentar quem são os pesquisadores, para eles irem atrás de linha de pesquisa, para começar a se estudar, né, projeto de iniciação científica. Então, acho que é assim que a gente, aos poucos, cada um na sua área, fazendo um movimento e um caminho, sabe?
Dentro desse caminho que acho que a gente tem que construir, estamos construindo, vocês acham que é uma boa decisão atualmente o profissional de saúde decidir por estudar sono? Eu acho que sim. Né? É o que a gente faz todo dia, acho que cada vez mais, né? Diante do que a gente viveu no último ano, a gente sabe disso, né? Que a frequência desses problemas tem aumentado cada vez mais, as pessoas estão buscando mais tratamento também, porque de fato elas estão muito mal, né? Então eu acho que sim, é um cenário muito favorável, né? Muito favorável. E pegando esse barco, né, desse movimento para a psicologia, né, eu acho que é um momento bem propício, sim, para a gente, né, adquirir esse conhecimento e implementar isso, independente de querer ser um psicólogo do sono, né? Sempre digo isso, assim, é inadmissível que um psicólogo não conheça sobre fisiologia do sono, que não, entendeu? Que não consiga de alguma forma explicar para um paciente, né, o que acontece, por que eles, não interpretação de sonho exatamente, mas, né, o que acontece quando ele sonha, né, o que acontece quando ele, né, toma um remédio XYZ, o que pode acontecer com ele, né, então assim, a gente precisa saber disso. É um manejo clínico que é sem volta, assim, eu acho. Todo profissional de saúde tem que entender como encaminhar. Você não precisa ter o sono como área de atuação, acho que é isso, né, mas tipo, tem que ter esse manejo e saber reconhecer que ali é que nem a gente tem aula de neuroanatomia. Por que você tem que ter neuroanatomia na faculdade? Porque você tem que entender o que acontece. Então, está faltando lá no curso de neuroanatomia o sono. Né? Então, acho que esse manejo clínico é importantíssimo. A gente vem discutindo... Você não teve, imagina a gente. Discutindo isso. Até, por exemplo, psicologia do trânsito. Como que a psicologia no trânsito não poderia fazer uma triagem de apneia do sono? Sim. Que é óbvio que já tem até uma lei sobre isso, sabe? Então, assim, acho que é um movimento sem volta esse, assim. Né? Pelo menos somos suspeitos um pouco para dizer, mas eu acho que é um manejo super importante para todo profissional de saúde, assim. Sim. E é uma escassez de profissionais que a gente tem que corrigir, né? É uma panela de pressão. Né? Tem que... porque você acaba perpetuando quadros, assim, até eu acho que aí muito mais a medicina até na prescrição, né? Porque você passa num clínico, no posto de saúde, por exemplo, você recebe uma prescrição de um medicamento e esse profissional não tem exatamente para quem encaminhar ou a ideia do que pode acontecer ali, né? Porque você prescreve um psicotrópico, então é isso que a gente, né? Sei lá, você quebrou o pé, está com dor, não consegue dormir, daí o seu ortopedista te dá um remédio para dormir. E depois, né? Porque é isso, é um psicotrópico que mexe com a relação que você tem com o sono, porque muda a experiência psíquica de adormecimento. Tenho falado muito disso. E aí, como que volta? Então, assim, esses profissionais têm que saber manejar isso clinicamente, né? Saber a hora de tirar, que eu acho que vem vindo a crise dos hipnóticos como a crise dos opioides, não sei, nos Estados Unidos tão forte, uma questão assim. Então é um manejo que todo profissional de saúde tem que saber, eu acho que você não precisa saber tratar, né? Mas você precisa saber que Reconhecer. ali tem alguma coisa que você precisa, né, pelo menos encaminhar esse paciente, fazer um encaminhamento assertivo e decente, né, para que o paciente receba o tratamento que ele precisa. Meninas, muito obrigado. Laura Castro, Camila Demasi, minhas colegas, minhas parceiras de tratamento de vários pacientes. Foi muito bom receber vocês aqui e espero que a gente tenha diversas outras oportunidades de interação e que a gente continue ajudando muitas pessoas a dormirem melhor. Obrigado mesmo. Valeu. Obrigada a você. Obrigada a você. Muito legal estar aqui. Prazer, Camila. 2 recadinhos antes de fechar. Amanhã é dia de entrevista com Vanessa Ieto, doutora pela FMUSP e fonoaudiólogo do sono. E com Walter Silva, dentista do sono, doutor pela USP, com vasta bagagem de prática clínica. O segundo é para garantir que você já assistiu o documentário Blackout, que está no ar no YouTube, onde jogo luz nas férteis oportunidades de trabalho que o mercado da saúde do sono oferece em 2021. Assista o quanto antes, porque sairá do ar no domingo, 17/10, quando vou fazer o fechamento com chave de ouro deste evento. Obrigado, um abraço e até amanhã.